Isso ajudou a gente a estar ali para o outro em momentos em que pesava demais para um e pesava demais para outro. Então a gente conseguiu entender ali assim, não, então tá, aqui eu preciso estar mais forte, aqui ele precisa estar mais forte. As pessoas se conectam no amor, mas existe uma conexão muito forte na dor. Se não me engano, Freud já falava, né, que o amor ou as paixões são sempre uma defesa contra a angústia. Na guerra, por exemplo, né? Na guerra você acaba se unindo contingentemente com quem passa pela mesma experiência e isso acaba sendo absolutamente poderoso. Essas trocas com vocês próprios, vocês foram a rede de apoio uma da outra, né? E isso parece que foi fundamental e decisivo nesse processo. Oi pessoal, eu sou a Cacá e a gente está aqui de volta para o nosso terceiro episódio do Amigas in Vitro, nesse espaço que a gente criou para trocas sinceras, histórias, para a gente compartilhar com vocês dessa trajetória do processo de engravidar, que às vezes é um processo tão difícil e desafiador. Oi pessoal, eu sou a Aline e estou super feliz da gente estar aqui hoje. Como a gente comentou nos episódios anteriores, o primeiro foi a história da Cacá, ela explicou pra gente, né, como é que foi o tratamento dela. O segundo episódio foi a minha história, então como foi o meu tratamento. E hoje a gente trouxe aqui a nossa convidada especial, a Carla Audi. Ela é psicóloga, psicanalista lacaniana, com 25 anos de experiência clínica, e ela vai ajudar a gente aqui a entender como que essa jornada ela pode ser menos solitária, com mais presença, com mais consciência, ajudando a desmistificar alguns temas complexos que a gente sabe que existem. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada a você, Aline, muito obrigada, Cacá, pelo convite e por eu poder participar, né, desse projeto tão importante relacionado à reprodução assistida, aos desafios aí incluídos, a questão do tabu que gira em torno desses processos e também das redes de apoio. Eu queria, antes de tudo, né, entender como é que vocês acabaram se conhecendo nesse processo, como é que foi a história de vocês e de onde surgiu esse projeto. É curioso, assim, a nossa história, porque na verdade a gente já era amiga há muitos anos, né? Mais de 15 anos de amizade. A Cacá casou com um grande amigo nosso, já estava assim no grupo de amigos. Foi o nosso grande presente. A gente brinca com ele sempre Verdade. sobre isso. Mas chegou um determinado momento das nossas vidas que a gente entrou nessa jornada de engravidar, né? Nenhuma das duas entrou sabendo como é que ela ia ser, né? Cada uma no seu tempo, cada uma da sua forma. Mas a gente se encontrou muito nesse lugar de caramba, que desafio que está sendo pra gente. E a gente teve essa possibilidade de trocar muito sobre esse assunto também. E de um lugar de muita vulnerabilidade, de muita abertura, de muita sinceridade, de sempre conversas muito carregadas de emoção. É, e foi basicamente isso, né, amiga? Assim, depois disso foi um clique, assim, na nossa amizade. E eu diria que esse clique, quando eu conversei com a Carla, com você sobre o projeto, e a gente estava conversando sobre isso, você falou para mim, assiste um podcast, Elefante na Neblina. Que eu adoro. E eu tô apaixonada por esse episódio, esse podcast, fica a dica, é incrível. E um dos episódios, ele fala uma coisa que me marcou muito e eu trouxe para cá porque conecta muito com a nossa história, que ele falou que sim, as pessoas se conectam no amor, mas existe uma conexão muito forte na dor. E eu acho que o nosso clique da nossa amizade, apesar da gente já se amar antes, enfim, sermos amigas antes disso, mas o clique da nossa amizade realmente se efetivou quando a gente viveu juntas essa dor, né? Foi. Porque de alguma maneira, né, eu imagino, existe algo que, se não me engano, Freud já falava, né, que o amor ou as paixões são sempre uma defesa contra a angústia. Na guerra, por exemplo, né, na guerra você acaba se unindo contingentemente com quem passa pela mesma experiência e isso acaba sendo absolutamente poderoso, né, porque é um lugar de vulnerabilidade onde se divide a falta, né, e isso é muito poderoso. Ao se dividir a falta, isso cria uma potência
né, enorme. E só acho que vocês puderam se encontrar nesse momento. Sim, muita sorte. Então, aproveitando o gancho, você pode contar para a gente um pouco da relação da rede de apoio e do tabu? Como que eles se conectam e como que isso se encontra? O tabu, ele surge, a palavra tabu, né, na língua polinésia e estava ligado a práticas ancestrais religiosas dos polinésios e dizia respeito ao sagrado e proibição. Aquilo que seria inviolável. E a questão do sagrado e da proibição teve muito ligada sempre à sexualidade e morte. Então eram temas que não podiam ser tocados ou ditos com medo de punição divina, isso nos povos animistas primitivos. Então criava-se todo um entorno, né, de um não dito em torno de questões que eram sensíveis. Quase aquilo, não fala que vai atrair. Não fala que vai atrair, onipotência do pensamento, pensamento mágico, se eu falar isso, né, antigamente, nem muito antigamente, minhas avós não falavam certas palavras, certas doenças com medo de que puder, é aquela coisa ou isso. Então, não nomear, ele faz com que a questão não seja abordada, né? Ele faz com que isso seja contornado e não se vá aquilo que seja necessário para abordar e para enfrentar essas questões. Linguisticamente, o tabu também se deu por normas sociais, né, por medo, vergonha ou até delicadeza. Não vou abordar esse certo assunto porque é sensível ao outro. Isso acabou construindo também formas de pacto social, de relação social. Acontece que A gente viveu isso, né, amiga? Desculpa te Sim. interromper, Carlas, mas só para trazer um ponto, porque você falou muito esse lance da delicadeza, até da educação, né, que você trouxe. A gente viveu um pouco isso, assim. O que a gente sentiu é que, extrapolando um pouco o nosso núcleo, né, então, vou dizer assim, a rede que a gente acabou construindo, nossas redes foram constituídas de formas diferentes, mas cada uma conseguiu ali, de certa forma, construir uma rede sólida. A gente via que quando a gente extrapolava um pouquinho essa rede, existia uma dificuldade, um pisar de ovos de como que eu trato esse tema, porque é claro que vinha de um olhar acolhedor e de cuidado de quem estava de fora. Eu sei que elas estão passando por algo que é complexo e é difícil, e eu não quero passar por cima, eu não quero ser invasivo ou invasiva, eu não quero Eu não contribuir sei com se a eu dor. posso perguntar isso ou não. Eu não sei como eu pergunto. Sim. Será que eu pergunto ou será que eu não pergunto? É. Porque, por exemplo, na minha rede, pouquíssimas pessoas sabiam. Eu e meu marido, a gente tomou uma decisão bem consciente de que já estava desafiador o suficiente, nosso copinho já estava quase transbordando emocionalmente. E aí, quanto mais pessoas tivessem envolvidas ali, manejar a ansiedade de um ou de outro faria com que o nosso copinho transbordasse. Então não estava cabendo mais gota ali. E a gente falou, cara, então vamos deixar num ambiente um pouquinho menor, um pouquinho mais controlado. Tem esse lance do controle também, mais privado. E aí, mesmo nesse pequeno grupo, às vezes as pessoas mais próximas não sabiam se podiam me perguntar alguma coisa, né? Então, assim, e aí, aquele exame foi bom? Aquele exame não foi bom? Saiu aquele resultado? Porque, de certa forma, tinha mais alguém acompanhando, né? E uma expectativa no outro também, né? Que aquilo ali desse certo, porque tava todo mundo torcendo para aquilo ali desse certo, né? Mas como perguntar? Como que. Mas o tabu traz isso, né, ele traz um não saber nomear, um não saber acessar, né, em casos específicos, justamente, seja por delicadeza, medo, ou até o próprio medo, não vou falar para e se não der certo, esses pensamentos mágicos, né, então tudo isso vem muito envolto, né, o tabu ele protege por um lado, né, mas ele inibe o acesso por outros. Isso tem relação com também quando a gente. Porque normalmente as pessoas engravidam e elas ficam 12 semanas Sim, até abrir para todo mundo, para falar, porque 12 semanas, em tese, você faz o exame morfológico, e aí nesse exame você atesta que tá tudo bem, que, né, que o Não bebê só o tá bem. morfológico, né, porque 12 semanas
eu não tenho esses dados aqui, né, mas com o avanço diagnóstico começou a se diagnosticar gravidez muito precoces, né, de 4, 5, 3 semanas sem. E o que começou a acontecer? Antigamente não tinha isso. E a gente sabe que perdas, especialmente primigestas, né, primeiras gestações, as perdas são frequentes, mas não dá nem assim, né, chega até a, talvez né, formar o zigotinho e dá, mas não se sustenta. Então, o que aconteceu com o avanço científico também, que por um lado tem esse impacto negativo, é que são feitos lutos imensos né, de tentativas que não seriam viáveis, mas o excesso de informação faz com que, inclusive, isso seja um fator, né, e se aumenta a pressão, aumenta, né, a expectativa. Então, assim, os 3 meses, sob o ponto de vista médico, penso eu, seria justamente para garantir que essa gestação tivesse mais chances, né, de poder. É uma questão prática, né? E em algumas culturas, como a cultura judaica, também me parece que isso não é uma deliberação, mas é um costume, né? Você não fala, acho que nem para os pais, só o casal mantém isso, né, para que possa justamente quando já tiver uma certa garantia, né, de que essa gestação possa evoluir, né, e aí é dada a notícia, enfim. Você comentou, você falou do impacto. Como que a rede de apoio e Tabu podem impactar positivamente ou negativamente as pessoas quando elas estão nesse processo de tratamento para engravidar, enfim, né, essa tentativa? Olha, você me falou uma coisa agora que eu não tinha pensado, porque eu pensei o tabu só como impacto negativo, mas ele tem um impacto positivo também, né? Nessa questão social de acesso ao outro, né? De ter um pingo de noção, né? No sentido de que, eu não vou falar, vou ser gentil pela via da delicadeza. Deixa eles, né, tocarem o processo deles, estarem tranquilos, né? Para ser menos invasivos. O casal passa por inúmeros desafios, o casal como casal, né? Porque, assim, ao se construir uma família, você deixa de ser casal, né? Então, o amor, né? O amor é contingente também, não se dá por decreto, né? Essas decisões, mas entra num campo dos possíveis, né? E não dos necessários, não vai ser assim. Então, o próprio casal passa por desafios muito importantes, e o tabu em buscar ajuda, tem os tabus ligados à questão médico-científica, né? Por exemplo, a infertilidade masculina ainda é vista como um tabu, então abordar isso muitas vezes é difícil, sendo que o tratamento, né, exclusivamente para a infertilidade masculina é infinitamente, né, mais tranquilo do que para a infertilidade feminina. Então muitas vezes as mulheres saem antes, né, em busca de respostas para isso, quando a questão poderia ser muito mais tranquila, acessível, enfim. Então, há inúmeros tabus que envolvem a questão e que, né, não só atrasam, né, as respostas e possíveis soluções a isso, como criam ainda um ambiente de mais pressão emocional, física, porque falar livremente, não é falar livremente para qualquer um, né, mas você poder endereçar essas questões a quem der escolher como suporte, apoio, seja especializado ou não, né, dá esse conforto, né, dá esse conforto nessa jornada, essas trocas com vocês próprias, vocês foram a rede de apoio uma da outra, Sim. né, e isso parece que foi fundamental e decisivo nesse processo. Uhum. Definitivamente fez muita diferença, né? Por isso que a gente está querendo criar esse espaço, porque você falou um pouco da influência do tabu para falar sobre esses temas, né? Então, a gente vê hoje um movimento de mais pessoas falando, né? Então, a própria questão da fertilidade feminina, pouco se falava sobre isso há tempos atrás, né? A gente entendia que existia ali, as mulheres podem engravidar, corta para, existe a menopausa, e pouco se falava desse meio do caminho. Então, colocaram mais energia nisso, fizeram mais estudos, e a gente hoje em dia tem muito mais clareza do que é esse espaço, né, entre a primeira menstruação e a menopausa.
E esse conhecimento habilitou várias conversas, vários caminhos possíveis, né? Tratamento, dentro do próprio tratamento, outros caminhos. Então, eu acho que falar mesmo, né, ajuda muito as pessoas se identificarem, irem desconstruindo um pouco esse lugar esse é um tema que eu não posso falar abertamente, né? Por que que eu não posso falar sobre isso, sei lá, no meu trabalho? Por que que eu não posso falar sobre isso numa mesa de bar? E até ter políticas, né, não só públicas, como políticas, né, corporativas de apoio, né, a essas mulheres em tratamento. Tem uma série de questões aí para É para muito, poder abordar. é um caminho meio invisível, Invisível, assim, né? invisível. É, a sensação que eu tenho Por conta do tabu, né. é, Uhum. E assim, se a gente também for, né, entender a evolução das redes de apoio, né, ao longo da história, eh, nas sociedades primitivas, o que que vocês tinham? Tinham as comunidades, né, onde as crianças, todo mundo cuidava de todo mundo, as mulheres cuidavam, né, das crias, os homens iam caçar das crias e da agricultura. Então era absolutamente comunitário, era como se os filhos fossem da comunidade. Com o feudalismo, entre a igreja, entre Estado, e as famílias começam a ficar mais, né, ter essa intervenção maior, né, de religião, Estado, então aquela comunidade primitiva se desloca para isso. Na Revolução Industrial, o que que começa a acontecer? Existe todo um êxodo para as para as sociedades urbanas, né, então eles vão se urbanizando e com isso o que que acontece? Você vai perdendo aquela rede comunitária de apoio. E aí que começa a entrar Estado, né, com bem-estar social, creches, né, escolas, e você vai saindo cada vez mais daquela rede de apoio familiar e comunitária. Na contemporaneidade isso acaba sendo ainda mais crítico. Por quê? Porque em que a gente ganha? A gente ganha em mobilidade, estamos, né, cada vez mais afastados, as famílias estão cada vez mais nucleares, afastados das famílias físicas, porque vão trabalhar, vão, né, carreiras, enfim. E quais são as redes de apoio possíveis aí, né? Óbvio, apoio especializado, profissional, pessoas que se possam contratar para fazer essa rede de apoio, mas ainda assim acaba sendo bastante solitário, né. Como construir redes de apoio, não necessariamente, né, como as comunitárias, talvez sim, né, porque é justamente isso, escolher as famílias, né, que a gente quer construir, para além das famílias, né, físicas, genéticas, enfim, então essa rede é fundamental. Com a digitalização do mundo, a gente tem acessos, eu acho que nisso a gente evolui enormemente com acesso à informação, mas eu acho que a gente recua, né, na questão da conexão real, do apoio, né, da presença, que são tão fundamentais, sob meu ponto de vista. Um retorno aí, né, aos laços mais afetivos, aos laços, eu não sei, a vizinha, a amiga, né. Hoje em dia, eu não sei, tem pessoas que não conhecem os próprios vizinhos, sim, você falou né. isso, agora eu lembrei que essa semana teve jogo de carta aqui em casa, com as vizinhas do prédio, que aqui a gente tem uma comunidade. E eu estava falando do projeto com elas e tal, e aí eu olhei para ela e eu falei: "Nossa, você pode participar, a gente pode falar", porque ela também fez tratamento, fez fertilização, e a gente já conversou sobre isso. Eu falei pra ela que eu tinha feito tratamento e aí ela falou: "Eu também fiz". E aí a gente começou a conversar, mas eu também sei que vem de um lugar onde a gente teve sucesso no nosso tratamento. As Uhum. duas conseguiram ter um sucesso e conseguiram, né, constituir suas famílias. Porque também tem isso, né, tem lidar com esse fracasso, a dificuldade de você compartilhar com a sua rede de apoio, enfim, ou disso não ser mais um tabu, porque às vezes, eh você tenta, tenta, tenta e não consegue. Você não consegue ter sucesso naquele caminho. Então, pode ser muito mais difícil você compartilhar, né? É, e é um pouco do que a Carla falou até no início, assim, né? São vários lutos, na verdade. E aí, como processar esses lutos? Porque eles vão existir em diferentes escalas,
mas a verdade é que eles vão estar presentes, né? Então, como ir processando isso e garantindo que Possa fazer algo de diferente com isso, Exato. que não seja ficar na dor, na melancolia, que forma a gente pode ressignificar, né, esses lutos que são nada mais, nada menos que perdas. E não são só perdas reais, podem ser perdas imaginárias, perdas, né, da construção imaginária daquele sonho, enfim. Então, perdas a gente lida, né, todos os dias, a toda hora, e eu acho que a questão principal aí é como lidar com essas perdas, de que forma enfrentá-las, que não seja adoecer, que não seja se fechar, que não seja se isolar. Tem uma curiosidade, no seu espaço profissional, você ainda é validado isso? Essa questão do tratamento para engravidar, dessa dificuldade que a nossa geração vem enfrentando? eu acho que nem só o tratamento, né? Eu acho que o processo de engravidar também é cheio de sim, tabus, cheio né? A gente viu de caminhos que, enfim, nem pessoas que fazem tratamento Verdade. também, né? Tem essa história de vamos esperar até X data, uma coisa que fica mais com o próprio casal, né? Sim, É, porque a gente tem que pensar que é uma decisão, né? De alguma maneira eu falo que um filho só é possível, né, nascer com um desejo decidido, né? Precisa de um desejo de colocar aquela pessoa no mundo. E, de alguma forma, é sempre um processo, porque inclui perdas, inclui cálculos. Se a gente fizer a conta, né, a gente tem que fazer desinvestimentos narcísicos em nós mesmos, né, para poder investir no outro. E essas contas acabam sendo feitas consciente ou inconscientemente, né, do quanto eu estou disposto, né, a colocar a minha vida a serviço de alguém, de outro alguém e eternamente, né, porque não tem balcão de devolução, a gente sabe, quando chora a noite inteira, a gente fala: "Mas para onde a gente devolve mesmo?". Então, é uma das decisões mais fundamentais da vida, porque é uma decisão sem volta. E isso implica, no impacto da relação do casal, que vai se tornar família, né, em todas as formas de investimentos possíveis, financeiros, emocionais, uma readequação, né, dos pactos. Então, sim, sempre essa decisão sobre a maternidade, sobre a constituição da família, é sempre uma questão, especialmente para as mulheres, porque de alguma maneira elas emprestam o corpo, isso é definitivo, por enquanto, né? Eu não sei, daqui a pouquinho nem isso vai precisar e aí tá tudo bem, mas são decisões subjetivas com uma carga emocional muito importante. Mas você sente que as pessoas têm dificuldade de falar, ainda que seja num ambiente profissional? Eu digo, dentro do seu campo profissional, as pessoas têm dificuldade de trazer isso, de trazer essa. Dificuldade não, eu acho que existem endereçamentos, né, de, assim, como é que essa decisão, de construir essa decisão. Agora, especificamente sobre reprodução assistida, necessidade, né, de acessar, esse tipo de tratamento, enfim, traz uma carga ainda maior. Traz uma carga ainda maior e o que eu vejo, né, sob o ponto da minha experiência, enfim, traz tabu, né. Então, assim, normalmente, na maior parte das vezes, o casal, né, eles se circunscrevem ali nesse projeto, até porque, né, a gente sabe, famílias são ansiosas, né, não tem como, né, e para evitar pressão, evitar uma série de coisas, essa é uma decisão normalmente tomada, privadamente, né, com o casal e eles acabam só, hã, dividindo se há uma recorrência nos fracassos, se há uma dificuldade, né, e alguns nem chegam, né, a falar para as famílias que acessaram, que fizeram tratamento para fertilidade. Uhum. Então, há muitas famílias, né, avós inclusive, que nem sabem, Não sabe. não sabem. Não todos, obviamente, mas Carla, você explicou pra gente que as redes de apoio elas estão ficando cada vez mais compactas, né? Com essa
forma nova da sociedade está se reorganizando. E aí acaba que os casais, então, ficam cada vez mais comprimidos ali dentro de assuntos, diversos assuntos que são complexos e difíceis de serem digeridos. Ainda mais quando a gente está falando de uma composição de um casal, que já é uma composição complexa, né? Uma pessoa que vem de traz consigo uma história de vida, uma outra pessoa que também traz ali uma outra história de vida e que estão, de certa forma, diariamente tentando entender como é que essas engrenagens funcionam da melhor forma para que essa vida construída a dois passe a fazer sentido. Aí eu fiquei um pouco curiosa para entender qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, assim, né? Porque a gente falou bastante aqui, obviamente, da onde a gente tem a nossa capacidade de falar, que é do apoio da rede que a gente construiu e de como é que foi a nossa história, mas a gente sabe que existe uma necessidade de uma rede de apoio para ambos os lados, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. É um desafio compartilhado. E eu acho que para o homem ainda é mais crítico, né? Porque o tabu sobre a questão da infertilidade no homem, né, ou no casal, está muito ligado à questão de virilidade, que absolutamente, né? Infertilidade não tem absolutamente nada a ver com isso. Ah, isso é muito bom esclarecer, né? Não, absolutamente nada a ver com isso. Mas existe a pouca informação, enfim, existem as brincadeiras entre os grupos, né, masculinos, inclusive se nascer menina, nascer menino. Isso é muito típico, né, da construção aí, né, da virilidade masculina, não, independente de qualquer coisa, né? Isso. E o que que acontece? Nesse processo todo, como a gente disse, que é a mulher quem empresta o corpo, embora seja uma jornada, né, comum, ele tem que estar naquela posição também de cuidar, né, de ser aquele que provém, né, a proteção, o cuidado, com todas as angústias, né, pelas quais ele esteja passando nesse momento conjuntamente. Mas eu imagino que eles tenham muito mais dificuldade de endereçar essas questões. E o problema é que, como a gente disse, que isso acaba sendo cada vez mais um assunto privado por conta de tabus, né? Acaba ficando bastante entrópico, no sentido de que se, né, não sai alguma coisa desse sistema, ele se auto, né, não se autodestrói, mas ele entra num ponto aí de caos. Então, qual seria, assim, as saídas masculinas, né, para acessar uma rede de apoio? Porque, de fato, né, quem cuida de quem cuida? E eu não sei, os homens normalmente têm muita dificuldade, né, em falar sobre sentimentos, em falar sobre esses processos que talvez os vulnerabilize, os fragilize, né, e tendo que estar lá fortes para isso. Eu não imagino que eles falem entre amigos, mas eu tenho visto alguns buscar ajuda profissional, né, para poder endereçar isso. E depende muito do caso a caso, mas normalmente eles tendem a segurar para si, né, essa carga emocional é dos dois, né, mas eu acho que essa carga física é mais da mulher, né, e essa carga emocional acaba sendo duplicada no homem, pela minha experiência. Quando a gente Eu não estava sei no com processo, vocês, né? quando a gente estava no processo de engravidar e a gente perdeu muitos bebês, né? Alguns bebês, o Theo sempre muito forte, é, otimista, e eu muito debilitada, assim. Nunca tinha visto ele num momento vulnerável. E um dia eu fui entrar no banheiro, ele estava tomando banho, fui pegar alguma coisa e aí ele não me viu. E aí foi pela primeira vez que eu vi ele vulnerável e vi ele chorando e sofrendo de verdade. E aí quando eu vi aquela cena, me tocou porque eu falei assim, gente, eu não tô passando por isso sozinha. Eu acho que me deu aquele estalo mesmo, né? De pensar, falou assim, tem outra pessoa do meu lado que tá sofrendo muito também. A gente sempre tende a olhar para a mulher mesmo, né? Porque é quem tá dando não só o emocional, como o seu corpo também. Sim. E aí existe alguém ali do lado Uhum. que te ama, te vendo sofrer Uhum. e também sentindo por não estar conseguindo realizar um sonho que também é dele. Uhum. Então, realmente é muito isso. Assim. E você se lembra se ele
procurou, como é que isso fez com que vocês se voltassem para si, você percebesse que ele também sofria e isso deu uma nova... Eu acho que sim. Para mim, pelo menos, né? Um olhar de mais atento. Eu fiquei mais atenta. Enxergar o outro também, né? Exato, não olhar só para, eu estou sofrendo muito, sem desmerecer minha dor, né? Mas Claro. assim, Mas é que as mulheres acham que, né, a maternidade é central aí, a questão da maternidade passa exclusivamente pela mulher, né? E especialmente, não isso, mas inconscientemente, é uma brincadeira, especialmente depois do advento da ciência, né, da reprodução assistida, a gente fala, o homem é desnecessário, né? Você não precisa mais do coito para poder gerar vida, mas você precisa de um útero. Então, de alguma maneira, a maternidade está muito associada à mulher e a gente negligencia esses aspectos no homem, que ele também está no processo, que também, né, essa empreitada ou a consequência disso, né, é parte dele também. Sim. No nosso caso, foi um pouco diferente, né? Porque eu e o Felipe, a gente buscou muito o apoio de terapia. Então, a gente já fazia terapia há muitos anos. Eu faço há 20 e tantos anos, meu marido também faz há 20 e tantos anos. E essa busca de autoconhecimento, de, né, uma inteligência emocional, foi colocando a gente num lugar de termos o espaço para processar de forma individual, que acho que era isso, a dor de cada um, o luto de cada um, a angústia de cada um, e voltar para esse lugar comum com pontos de vistas compartilhados, mas sem aquela necessidade de... É óbvio que a gente sempre se apoiou muito e a gente, enfim, se apoia em N assuntos, mas sem aquela necessidade do outro ter que processar a sua dor e você ter que processar a dor do outro para que aquela coisa continue funcionando. A gente buscou formas de processar o que a gente estava vivendo meio que dentro desse Vocês ambientezinho. procuraram recursos, né, endereçados para poder trazer para o relacionamento e poder tensionar isso, dialetizar isso da melhor forma possível, né? Vocês não foram a fonte um do outro, exclusivamente. Isso, a gente buscou esse olhar de fora. E isso foi super importante porque isso ajudou a gente a estar ali para o outro em momentos em que pesava demais para um e pesava demais para outro. Então a gente conseguiu entender ali assim, não, então tá, aqui eu preciso estar mais forte, aqui ele precisa estar mais forte. E a gente foi tentando ali achar esse equilíbrio para juntos irmos passando por, que a gente já falou algumas vezes aqui, essa montanha-russa de emoções. Porque a relação não ficou entrópica no sentido de vocês estarem lá fechados, vocês buscavam fora, né, recursos para poder lidar com o que era seu, com o que era dele, com o que era de vocês. E nesse sentido, então, você acha que essa rede de apoio profissional foi fundamental? Foi. Não só para isso na nossa vida, mas é fundamental, assim, para tudo. Eu acho que para esse tema também. eu concordo. Para mim também foi super importante, porque eu fazia terapia. Mas eu passei por um outro processo que a gente também vai falar aqui, que a Carla sabe, a Aline também, depois a gente conta num outro episódio. E eu fiquei muito tempo no hospital, e eu nunca vou me esquecer, eu falava com a minha terapeuta 11 horas da noite, todas as noites, porque para mim era o pior horário do dia. E aí ela ficava comigo de 10h30 da noite até a hora que eu me sentisse calma para eu poder dormir. Então, é isso. Terapia é vida. Sim. Carla, a gente falou bastante de rede de apoio e como que o tabu influencia até nessa possibilidade de você conseguir construir uma rede de apoio saudável. Mas e quando essa rede de apoio ela deixa de ser funcional e ela passa a ser disfuncional? Como é que as pessoas podem identificar essa mudança e principalmente lidar com isso? A questão das redes de apoio pessoais, familiares, elas acabam sendo bastante delicadas, como
toda relação familiar ou de amizade muito próxima, né, tem os seus desafios. Aquela coisa de que eu sei mais, então faça assim, faça assado, acaba complicando bastante, especialmente se tratam de relações, né, parentais, enfim, onde eles detêm de alguma forma, né, o saber diante de nós. Como eu vou impor limite ao outro? Porque eu acho que é disso que a gente está se falando, né? Como impor limite ao outro? Sem dúvida nenhuma, cada caso um caso, mas eu sempre digo, né, que só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Mas há de se fazer, há de se andar muito para não permitir, né, que façam com a gente aquilo que nos fere, aquilo que nos vulnerabiliza ainda mais. Então, assim, o que fazer? Limite, né? Mas a pessoa já está vulnerável, como colocar este limite? Então, se preserve, né? Fale menos, escute menos, né? Aquela coisa, ah, tá, ok. E assim, se proteja de alguma maneira. Porque certamente, especialmente ligado à família, trata-se de amor, né? Mas é um amor mal posto, é um amor angustiado, que nem sempre ajuda. Então, o limite é a melhor forma, né, de cercear o acesso invasivo do outro. Mas como cada um vai pôr, como cada um tem recursos para fazer isso, é muito particular. Daria então para a gente falar algo do tipo, eu em primeiro lugar, ter esse pensamento, né? Assim, entender que nesses processos desafiadores, o ideal seria essa pessoa falar, tudo bem, eu ser até um pouco egoísta. Eu tô precisando desse olhar para dentro e falar, eu primeiro e depois os outros. Eu simplesmente não vou dar tanta importância. A pessoa pode falar, mas o que aquilo, como aquilo me afeta, eu vá manejando e tentando falar, ok, pode falar, mas isso eu vou deixar passar. Eu não vou deixar entrar em mim. Não só pode, como é absolutamente necessário. A única forma que eu entendo de poder fazer esse campo mais protegido. Isso não precisa ser, né, com agressividade, com nada. É com simplesmente esta posição de que daqui não. E como é difícil falar esses nãos, ainda mais para quem a gente ama. Gera culpa, gera angústia, né? Gera essa sensação de desamparo absoluto. Não é fácil, não, mas necessário. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, gente, assim, os aviões são perfeitos. Se houver despressurização e você tiver com seu filho, que eu acho não, eu afirmo que não há nada que se possa amar mais no mundo, além de nós mesmos, são os nossos filhos. Se despressurizar, a primeira coisa que você vai fazer vai querer salvar o seu filho. Não, você tem que se salvar antes, porque senão você não vai ser capaz de atendê-lo e atender quem quer que seja. A Sabe? máscara de Mas oxigênio vem primeiro em você. primeiro em você. Isso não é ruim, isso é uma questão de sobrevivência. Agora, se autorizar a isso, aí é uma caminhada. Haja terapia. É. Então, gente, em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio em você e não no outro. Acho que essa é a lição do nosso episódio de hoje. Carla, muito obrigada pela sua presença. Foi incrível te ouvir, entender com um pouquinho mais de perspectiva qual que é o impacto do tabu na rede de apoio e aprender um pouco mais, né? Acho que o nosso propósito aqui é isso, conversa a conversa e desmistificando tudo que existe por trás dessa longa jornada. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Eu que agradeço vocês, muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui na inauguração desse projeto e sucesso para vocês. A gente está muito feliz de ter você como nossa primeira convidada e as palavras da Aline são as minhas. Obrigada. Muito obrigada a vocês. E hoje a gente encerra o nosso terceiro episódio aqui do podcast Amigas in Vitro. A gente fez esses 3 primeiros episódios muito de uma perspectiva pessoal, então história de vida da Cacá, a minha história de vida, e claramente a gente
explorou temas aqui com a Carla que foram fundamentais para a nossa jornada, mas isso não significa que é o único caminho. Então, a partir de agora, a gente vai trazer outras pessoas para essa roda de conversa, outros especialistas, justamente para a gente conseguir trazer esse aspecto plural de que cada jornada é única. O importante é a gente trazer elas à tona, conversa a conversa. Então, venham com a gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.